dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Hoje eu vou compartilhar a leitura de Alma, capítulo 12, e fazer breves ponderações. Me apresentando de novo, eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu vou começar lendo um hino, o hino número 4. Não sei se eu já não li ele, mas tudo bem, não tem problema. No monte a bandeira se alteia já, com júbilo proclama, o Senhor virá. Remidos de Sião cantai, nos altos montes exultai, cumprindo nosso Deus o que profetizou. Nações agora olhai, o véu se levantou, e a nós virá a grande luz que preconiza a Jesus. Seu templo só erguido em Sião está, e sobre as montanhas se exalçará. Queremos lá Deus servir, verdade eterna descobrir. Ali Deus ouvirá as nossas petições, preceitos fundirá em nossos corações, e esse dom de amor traduz eterna salvação e luz. Esse é um hino que fala sobre a restauração da igreja, a restauração do evangelho, a restauração dos convênios, porque fala dos templos. Ele fala uma coisa bem interessante. Remidos de Sião cantai, nos altos montes exultai. Então, às vezes as pessoas, elas têm, algumas pessoas, não podemos generalizar. Algumas pessoas têm medo de falar do evangelho. Algumas pessoas têm medo de usar esse grande recurso que nós temos, que é a internet, para divulgar o evangelho, para espalhar o evangelho ao número máximo de pessoas que a gente conseguir. Às vezes as pessoas têm medo de fazer isso. Por quê? Porque elas pensam que os outros vão pensar que elas querem aparecer. Para mim, se me perguntarem assim, bispo, o senhor está querendo só aparecer, fazendo essas lives, eu vou dar razão, porque na verdade Agora, como é que eu vou pregar o evangelho se eu não aparecer? Como é que Jesus Cristo ensinou para os apóstolos, se não me engano, que eles deveriam ser aquela luz que se coloca em cima, do móvel lá, para iluminar toda a sala, iluminar o máximo que eles conseguirem, e não deixar aquela luz lá embaixo, Então, assim que nós devemos ser. Esse próprio hino aqui já diz isso, nessa primeira estrofe. Nos altos montes exultai. Então, nós não precisamos ter medo daquilo que é verdade, Daquilo que é verdade. Então, vamos para a leitura, então, do capítulo 12 de Alma. Quem puder acompanhar lá a leitura. Depois da leitura eu vou fazer ponderações sobre alguns pontos desse capítulo, tá? Eu esqueci de perguntar, se vocês já fizeram a oração para iniciar o dia, Quem não fez a oração para iniciar o dia, faça uma pausa no vídeo, faça a oração e continue o vídeo. Essa oração é muito importante, ela é indispensável para que a gente possa ter o Espírito. E já peço para vocês se prepararem, que esse é um capítulo um pouco mais longo, tá? Ele tem 37 versículos, e versículos longos. Mas o Espírito vai nos acompanhar, está nos acompanhando, e nós vamos entender qual é a mensagem dele. Vamos lá então, capítulo 12. Ora, vendo que as palavras de Amaleque haviam silenciado Ziesron, pois dera-se conta de que Amaleque o havia apanhado em suas mentiras e ardis,
para destruí-lo, e vendo que ele começava a tremer, consciente de sua culpa, a alma abriu a boca e começou a falar-lhe e a confirmar as palavras de Amaleque e a explicar outras coisas, ou seja, a esclarecer as escrituras além daquilo que Amaleque fizera. Ora, as palavras que a alma disse a Esrom foram ouvidas pelo povo ao redor, pois a multidão era grande, e ele falou deste modo: Ora, Esrom, visto que foste apanhado em tuas mentiras e artimanhas, por não mentiste somente aos homens, mas também a Deus, pois eis que ele conhece todos os teus pensamentos, e vês que os teus pensamentos nos são manifestados por seu Espírito. E vês que sabemos que teu plano foi um plano muito sutil, segundo a sutileza do diabo, para mentir e enganar este povo, a fim de incitá-lo contra nós para ultrajar-nos e expulsar-nos. Ora, esse era um plano de teu adversário, e ele exerceu seu poder sobre ti. Agora eu quisera que te lembrasses de que o que te digo a todos. E eis que vos digo a vós todos, que foi uma armadilha do adversário, que ele preparou para pegar este povo, a fim de poder subjugar-vos e amarrar-vos com suas correntes, para arrastar-vos à destruição eterna, segundo o poder de seu cativeiro. Ora, quando a alma disse essas palavras, Esrom começou a tremer ainda mais, pois convencia-se cada vez mais do poder de Deus, e também estava convencido de que a alma e Amaleque sabiam sobre ele, porque estava convencido de que eles conheciam os pensamentos e as intenções de seu coração, porque a eles havia sido dado o poder de conhecer essas coisas, segundo o espírito de profecia. E Esrom começou a inquiri-los cuidadosamente, a fim de saber mais a respeito do reino de Deus, e disse à alma: Que significa o que Amaleque disse com referência à ressurreição dos mortos, que todos se levantarão dentre os mortos, tanto os justos como os injustos, e serão levados perante Deus para serem julgados segundo suas obras? E então a alma começou a explicar-lhe essas coisas, dizendo: É dado a muitos conhecer os mistérios de Deus, é-lhes, porém, absolutamente proibido divulgá-los, a não ser a parte de sua palavra que ele concede aos filhos dos homens de acordo com a atenção e diligência que lhe dedicam. E, portanto, aquele que endurecer o coração receberá a parte menor da palavra, e o que não endurecer o coração, a ele será dada a parte maior da palavra, até que lhe seja dado conhecer os mistérios de Deus, até que os conheça na sua plenitude. E aos que endurecerem o coração será dada a menor parte da palavra, até que nada saibam a respeito de seus mistérios, e serão daí escravizados pelo diabo e levados por sua vontade à destruição. Ora, é isto o que significam as correntes do inferno. Está no versículo 12. E Amaleque falou claramente a respeito da morte e de sermos elevados desta mortalidade a um estado de imortalidade, e de sermos levados perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo nossas obras. Então, se nosso coração se endurecer, sim, se endurecermos o coração contra a palavra, a tal ponto que em nós ela não seja encontrada, então nossa condição será terrível, porque aí seremos condenados. Porque nossas palavras nos condenarão, sim, todas as nossas obras nos condenarão, não seremos considerados sem mancha, e nossos pensamentos também nos condenarão. E nesse terrível estado não nos atreveremos a olhar para o nosso Deus. E dar-nos-íamos por felizes se pudéssemos ordenar as pedras e montanhas que caíssem sobre nós, para esconder-nos de sua presença. Isto, porém, não pode acontecer. Teremos que nos apresentar perante ele, em sua glória, em seu poder, em sua força, majestade e domínio, e reconhecer para nossa eterna vergonha que todos os seus julgamentos são justos, que ele é justo em todas as suas obras, e que ele é misericordioso para com os filhos dos homens, e que ele tem todo o poder para salvar cada homem que crê em seu nome e apresenta frutos dignos do arrependimento. E agora eis que vos digo que então virá a morte, sim, uma segunda morte, que é a morte espiritual. Então será o tempo em que aquele que morrer em seus pecados, quanto à morte física, sofrerá também uma morte espiritual, sim, e morrerá para as coisas ligadas à retidão. Terá então chegado o tempo em que seus tormentos serão como um lago de fogo e enxofre, cujas flamas acendem para todo sempre. E então terá chegado o tempo em que serão acorrentados a uma destruição eterna, segundo o poder e o cativeiro de Satanás, tendo-os ele subjugado de acordo com sua vontade. Digo-vos que aí eles estarão como se não tivesse havido redenção alguma.
porque não poderão ser redimidos segundo a justiça de Deus, e não poderão morrer por não haver mais corrupção. Ora, aconteceu que quando a alma terminou de dizer estas palavras, o povo começou a ficar mais admirado. Mas havia um certo Antiona, que era governante principal entre eles, o qual se adiantou e perguntou-lhe: que significa isso que disseste? Que o homem ressuscitará dentre os mortos e será transformado deste estado mortal para um estado imortal, e que a alma nunca pode morrer? Que significado tem a Escritura quando diz que Deus colocou querubins e uma espada flamejante ao oriente do jardim do Éden, para que nossos primeiros pais não entrassem e não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem para sempre? E vemos assim que não havia possibilidade de viverem para sempre. E disse-lhe a alma: isso é o que eu estava prestes a explicar. Ora, sabemos que Adão caiu quando comeu do fruto proibido, segundo a palavra de Deus, e vemos assim que por sua queda toda a humanidade se transformou num povo perdido e decaído. Quem está acompanhando lá no 23, então. E agora eis que vos digo que se tivesse sido possível a Adão comer do fruto da árvore da vida, naquela ocasião não teria havido morte, e a palavra teria sido vã, fazendo de Deus um mentiroso, porque ele disse: se comeres, certamente morrerás. E vemos que a morte atinge a humanidade. Sim, a morte de que falou a moleque, que é a morte física. No entanto, foi concedido ao homem um tempo no qual poderia arrepender-se. Portanto, esta vida se tornou um estado de provação, um tempo de preparação para um encontro com Deus, um tempo de preparação para aquele estado sem fim do qual falamos, que virá depois da ressurreição dos mortos. Ora, se não tivesse sido pelo plano de redenção que foi estabelecido desde a fundação do mundo, não poderia haver a ressurreição dos mortos. Mas foi estabelecido um plano de redenção que levará a efeito a ressurreição dos mortos, da qual se falou. E agora eis que se tivesse sido possível que nossos primeiros pais comessem da árvore da vida, ter-se-iam tornado eternamente miseráveis, privados do estado de preparação, e assim o plano de redenção teria sido frustrado e a palavra de Deus teria sido vã, não tendo qualquer efeito. Eis, porém, que isso não aconteceu, mas foi decretado que os homens morreriam e depois da morte eles deveriam ir a julgamento. Sim, o mesmo julgamento do qual falamos que é o fim, depois de Deus haver decretado que estas coisas aconteceriam ao homem, eis que viu que era conveniente que os homens soubessem das coisas que decretara para eles. Enviou, portanto, anjos para conversarem com eles, os quais fizeram com que os homens contemplassem a sua glória. Ali no versículo 30, Alma 12, versículo 30. E dali em diante começaram a invocar seu nome. Portanto, Deus conversou com os homens e revelou-lhes o plano de redenção que havia sido preparado desde a fundação do mundo. E isso lhes revelou segundo sua fé e arrependimento e suas obras santas. Portanto, deu mandamentos aos homens, tendo eles antes transgredido os primeiros mandamentos relativos às coisas que eram terrenas, tornando-se como deuses, discernindo o bem do mal, colocando-se em condições de agir, ou seja, sendo colocados em condições de agir segundo sua vontade e prazer para fazer o mal ou para fazer o bem. Portanto, depois de ter-lhes revelado o plano de redenção, Deus lhe deu mandamentos para que não praticassem o mal sob pena de uma segunda morte, que era uma morte eterna com referência às coisas ligadas à retidão, pois sobre esses o plano de redenção não teria poder, porque, de acordo com a suprema bondade de Deus, as de justiça não poderiam ser destruídas. Versículo 33. Deus, porém, chamou os homens em nome de seu Filho, sendo este o plano de redenção que foi estabelecido, dizendo: se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, então terei misericórdia de vós por intermédio de meu Filho unigênito. Portanto, todo aquele que se arrepender e não endurecer o coração, terá direito à misericórdia por intermédio de meu Filho unigênito para a remissão de seus pecados, e esses entrarão no meu descanso. E todo aquele que endurecer o coração e praticar iniquidade, eis que juro na minha ira, que não entrará no meu descanso. E agora, meus irmãos, eis que vos digo que se endurecerdes o coração, não entrareis no descanso do Senhor, porquanto vossa iniquidade o provoca a enviar a sua ira sobre vós como na primeira provocação.
Sim, segundo sua palavra, na última provocação, tanto quanto na primeira, para a eterna destruição de vossa alma. Portanto, segundo sua palavra, na derradeira morte, assim como na primeira. E agora, perdão. E agora, meus irmãos, já que conhecemos estas coisas e são verdade, perdão, eu vou começar de novo 37. Tá? E agora, meus irmãos, já que conhecemos estas coisas e são verdadeiras, arrependamo-nos e não endureçamos o coração, para não provocar o Senhor nosso Deus a lançar a sua ira sobre nós nestes segundos mandamentos que nos deu. Entremos, porém, no descanso de Deus, que está preparado segundo sua palavra. E assim termina o capítulo 12 de Alma. Então, Alma, capítulo 12, é um versículo bastante rico em princípios e doutrinas. Ele é bastante extenso. Eu estava aqui antes estudando, esse capítulo, e eu estava fazendo quase um trabalho bem difícil, que é sublinhar as coisas mais importantes, Então eu estava cuidando aqui para não sublinhar todo o capítulo, Ele é um capítulo bastante cheio de coisas importantes, Então é difícil eu escolher o que é mais importante. Mas vamos lá, eu escolhi uns 4 ou 5. E vamos ver então. Bom, estava falando então que então nos capítulos anteriores a moleque estava falando, Estava falando. E no capítulo anterior nós vimos que Ziesron, ele estava começando a tremer, por causa das palavras de Amulek. E então a alma começou a falar, aquilo que nós lemos lá no hino 4, Nós lemos aqui na abertura dessa live. Diz o seguinte, lá no versículo 1: a alma abriu a boca e começou a falar-lhe e a confirmar as palavras de Amulek. Tá? Então, para nós pregarmos o Evangelho, nós precisamos abrir a boca. Quer dizer, nós precisamos falar as coisas. Nós precisamos falar o Evangelho para as pessoas. Falar o nosso testemunho, compartilhar o nosso testemunho, expressar os nossos sentimentos que nós temos sobre o Evangelho, sobre a restauração. É isso que significa esse termo, abrir a boca. Alguma coisa que a alma falou direto para Ziesron, tá? Ele falou sobre Deus, Pois eis que ele conhece todos os teus pensamentos e vês que os teus pensamentos nos são manifestados por seu Espírito. Tá? Então eles tinham aquele poder, eles receberam ali naquele momento, aquele poder de manifestar os pensamentos da pessoa com quem eles estavam discutindo, Então eles tinham recebido esse dom de manifestar esses pensamentos. No versículo 8 diz o seguinte: e Ziesron começou a inquiri-los cuidadosamente a fim de saber mais a respeito do reino de Deus, tá? Então Ziesron ali, ele estava começando a demonstrar sinais aí que ia mudar o seu coração, Que ia deixar de ter esse coração duro. Ele começou a fazer perguntas cuidadosas, a respeito do reino de Deus. Tá? Então, assim, uma pessoa que antes estava querendo atacar, a alma e a moleque ali com palavras, querendo fazer cair em transgressão, agora ele, tocado pelo Espírito, ele estava mudando o seu coração. Então a alma começou a falar, e começou a falar várias coisas. No versículo 10 ele fala o seguinte: e o que não endurecer o coração, a ele será dada a parte maior da palavra, até que lhe seja dado conhecer todos os mistérios de Deus,
até que os conheça na sua plenitude. No 11, e aos que endurecerem o coração será dada a menor parte da palavra, até que nada saibam a respeito de seus mistérios. Vocês já imaginaram conhecer todos os mistérios de Deus? De acordo com esses versículos 10 e 11, nós chegamos a essa conclusão que o Pai Celestial, né, Ele quer que nós conheçamos todos os seus mistérios. Mistério é alguma coisa que a gente ainda não conhece, né? Uma verdade, né, que existe já, mas a gente ainda não conhece, por isso que ele é um mistério. Vocês já imaginaram conhecer todos os mistérios de Deus? Então é isso que ele quer. E de acordo com os versículos 10 e 11, o que não endurecer o coração, aquele que não endurecer o coração, será dada toda a parte maior da palavra até que adquira esse conhecimento na sua plenitude, quer dizer, totalmente. E por outro lado, aquele que endurecer o coração não vai receber, e a ponto de não saber nada mais. É isso que vai acontecer com quem endurecer o coração. Então, que nós possamos escolher, né, quais das duas opções. No 13, então, se nosso coração se endurecermos o coração contra a palavra, a tal ponto que em nós ela não seja encontrada, então nossa condição será terrível, porque aí seremos condenados. Tá? Então existe uma punição para quem endurecer o coração contra a palavra de Deus. No versículo 14, esse versículo é bem interessante, é um dos versículos mais importantes desse capítulo. No 14, porque nossas palavras nos condenarão, sim, todas as nossas obras nos condenarão, não seremos considerados sem mancha, e nossos pensamentos também nos condenarão, e nesse terrível estado não nos atreveremos a olhar para o nosso Deus. Tá? Então aqui fala 3 coisas que nos condenarão caso não sejam puras nessas coisas. As nossas palavras, as nossas obras e os nossos pensamentos. Então, aonde que nós precisamos trabalhar? Nós precisamos trabalhar nas nossas palavras, nas nossas obras, quer dizer, nas nossas ações, e nos nossos pensamentos. É aí que nós precisamos trabalhar. Tá? Porque o Senhor, Ele conhece tudo. Ele não conhece só as nossas palavras e nossas obras, que são a parte externa. Ele conhece os nossos pensamentos. Tá? Então, aí que nós precisamos trabalhar. Nos nossos pensamentos. Tá? Porque, versículo 14 a 12. Palavras, obras e pensamentos. É isso que vai definir o nosso julgamento. No versículo 15 ele começa a falar sobre a expiação, né? Sobre a salvação, sobre a redenção, a remissão dos pecados. Ele fala o seguinte sobre Jesus Cristo: e que Ele tem todo o poder para salvar cada homem que crê em seu nome e apresenta frutos dignos do arrependimento. Tá? Então, se nós crermos no nome de Cristo e apresentarmos frutos dignos do arrependimento, nós seremos salvos. Ele tem todo esse poder para que nós sejamos salvos. Né? Quer dizer, fé, aqui é simplesmente, né? Fé e obras. É o que diz o versículo 15. No fim do versículo 16, aquele que morrer em seus pecados quanto à morte física, sofrerá também uma morte espiritual, sim, morrerá para as coisas ligadas à retidão.
Tá, pessoal? Então, não percamos tempo da nossa vida, né? Se temos alguma coisa para acertar com o Senhor, que nós possamos fazer imediatamente, né? Se há um pecado que eu consigo ali, conversando com o Pai Celestial, ali, resolver, né? Ou então, se há um pecado que exige, assim, uma confissão, né? Que eu possa conversar com o bispo, né? Para fazer essa confissão, ele vai conversar, né? O bispo vai, se eu tenho um pecado grave, né? Alguma coisa que eu sinto, nem precisa ser grave, né? Mas algo que eu sinto em meu coração, que eu preciso conversar melhor sobre o assunto, eu posso conversar com o bispo e ele vai conversar comigo, vai fazer metas, né? Para que eu possa resolver essa pendência, tá? E como diz o versículo 16, né? Se eu morrer sem resolver isso, né? Eu sofrerei também uma morte espiritual, né? E essa eu acredito que é a pior, né? Seja pior, porque é uma morte para a eternidade, né? No versículo 19 diz que o povo começou a ficar mais admirado. E no versículo 20 diz que havia um certo Antiona, que era governante principal entre eles, e o qual se adiantou e perguntou algumas coisas, né? Ele foi perguntando algumas coisas e a alma foi respondendo, né? E entre essas coisas ele respondeu o seguinte, lá no 24: foi concedido ao homem um tempo no qual poderia arrepender-se, portanto esta vida se tornou um estado de provação, um tempo de preparação para o encontro com Deus. Tá? Então, para quem se questiona qual é o propósito da vida, né? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos passando por esse período, né? Por que nós não vamos direto lá pro reino, pro reino celestial, para a vida pós-mortal, né? E continuamos lá. Por que nós precisamos passar por todo esse processo? Tá? Aqui nós estamos num estado de provação, provas, um tempo de preparação, né? Nós estamos nos preparando para um encontro com Deus. É esse o nosso propósito aqui na Terra, nessa vida, nesse curto espaço de tempo. No 27 ele diz o seguinte: foi decretado que os homens morreriam e depois da morte eles deveriam ir a julgamento, sim, o mesmo julgamento do qual falamos, que é o fim. Tá? Então, depois dessa morte física, nós vamos para um julgamento. Lá no versículo, ele continua falando que com o tempo, ele estava falando lá sobre Adão, Eva, né? E ele falou que depois deles haverem sido expulsos do jardim, né, o Senhor enviou anjos para começar a pregar o Evangelho. Então o Evangelho ele foi sempre pregado na terra, tá? E porque ali já havia o pecado, né? O pecado. Então era necessário que o Evangelho fosse pregado. No 32 fala o seguinte: depois de ter-lhes revelado o plano de redenção, Deus lhe deu mandamentos para que não praticassem o mal, sob pena de uma segunda morte. Tá? Então, por causa do pecado, nós precisamos conhecer o plano de redenção e obedecer os mandamentos. No versículo 34, todo aquele que se arrepender e não endurecer o coração terá direito à misericórdia por intermédio de seu Filho unigênito para a remissão de seus pecados, e esses entrarão no meu descanso. E no 35, e todo aquele que endurecer o coração e praticar iniquidade, eis que juro na minha ira que não entrará no meu descanso. Tá? Então, o que nós queremos? Nós queremos o descanso ou não? Então essa é a condição
nos arrependermos e não endurecer o coração. Tá? Assim nós teremos a remissão, né? Teremos a misericórdia e a remissão dos nossos pecados por intermédio de Jesus Cristo. Tá? Então, essa leitura e essas breves ponderações sobre o capítulo 12 de Alma, que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, quero deixar o mesmo exercício de sempre, né? Ler, ponderar, orar e praticar. Tá? Então, esse capítulo 12, ele é, eu acho que eu não sei se eu falei a metade das verdades que estão explicadas aqui nesse capítulo, e deixo com vocês então que vocês façam as suas próprias ponderações também, que possam aplicar essas coisas em sua vida, né, a partir do dia de hoje. Certo? Desejo um bom dia para todos, com muita paz, com a luz de Cristo em suas vidas. Certo? Muito obrigado e até a próxima.